Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. É uma honra ter esse irmão como meu amigo, sabe? Francisco Souza. Eu me espelho muito nesse irmão, sabia? É uma bênção de Deus. E louvo a Deus pela integridade desse irmão. Assim como todos que estão aqui, muito obrigado. Que o Senhor os benigne cada vez mais, tá bom? Glória a Deus. Bom, como eu estava falando para os irmãos, hoje, né? Trabalhando tal, e trabalhando um pouquinho, porque sabe como é que é? A gente trabalha por conta, nem no domingo a gente tá livre, né? E assim, trabalhando e ouvindo assim, falando sobre a guerra, sobre o Estreito de Hormuz, sabe, se atualizando, né, como é que tá a geopolítica, né, mundial, vendo algumas coisas do governo, né, continua na mesma, né, o governo vai muito mal, obrigado, né, é aquela história, Banco Master, essa, sabe, e aí também eu vendo como é que tá o universo gospel, né, o universo gospel é terrível, né, irmãos? Agora é um tal de podcast disso, é podcast pra tudo que é lado, né? Aí a gente tá querendo entrar nessa onda também do podcast, né? Que é o Talkcast Renovo. Mas nós queremos fazer esse Talkcast Renovo um pouco diferenciado. Sabe? Não entrar nessa vibe dos haters. Não sei se você entende o que é isso. A vibe dos haters, né? E essa vibe aí é terrível, né, irmãos? Porque um quer crescer nas costas do outro. Chegando ao cúmulo de humilhar, né? Humilhar, a tratar o outro de forma pejorativa, entendeu? Depreciativa. E se tornou algo assim, parece que virou um ringue, né? De luta de boxe, né? É terrível. Em breve teremos de volta o quadro Renovados pela Palavra, com o pastor Rogério Batista aqui na Kairos. Amém, meu amigo. Amém. Estou à disposição, meu amigo. Deus abençoe. E nós temos visto então, meus irmãos, que, olha, o negócio tá meio complicado, sabe? Brigas e mais brigas, e agora chegou a um nível tão baixo que um fica xingando o outro de demônio, você é um canalha, seu demônio, seu maldito, sabe? Rapaz, o que eu vi hoje, é claro, não vou colocar o vídeo, mas eu vi isso aí no podcast Eu Acredito, né? Eu Acredito podcast lá, do pastor Fábio, né? Muito famoso. Eu não estou falando mal do pastor Fábio, ele realmente ele tem o podcast lá, Eu Acredito Podcast, ele tem é muito visualizado, tem muitos seguidores, enfim. E ali ele trouxe, aí eu posso falar o nome, o pastor pastor Flávio Amaral. E ali ele já estava esse pastor Flávio Amaral já estava falando mal de não sei quem, tal. Aí nisso, o pastor Fábio, ele foi tirar uma dúvida, tentar achar um vídeo. Depois você procura lá. Procurar um vídeo no Instagram que falasse dessa fala do Flávio, assim, na frente do Flávio Amaral, né? Aí não, você não vai encontrar esse vídeo, Aí de repente o pastor Fábio, ele falou assim, não, eu vou perguntar para um tal de Carpano, um tal de Carpano, né? O que ele é, se ele consegue encontrar, aí ligou lá ao vivo, então, você consegue encontrar aquele vídeo lá do Flávio Amaral, na frente do Flávio Amaral, né? Tal, você consegue encontrar aquele vídeo lá que fala lá, que ele falou não sei de quem, E aí o
naquele momento, o Flávio Amaral começou a brigar com o homem que estava no telefone, o tal do Carpano. E foi uma briga feia, sabe? Uma baixaria, meus irmãos. E os caras, os caras é crente, hein? Mas uma baixaria que nós não vemos, que costumamos ver ímpios agir assim. É normal que nós vemos assim alguns podcasts de gente ímpia, que é palavrão em cima de palavrão, sabe? É baixaria mesmo. Agora num podcast evangélico, uma situação daquela, só sei que o pastor Fábio, que era o host, né? Ele ficou totalmente constrangido com a situação, porque a briga dos dois foi feia mesmo, é ali por telefone e tal, um xingamento, rapaz, que você olha... Eu só escrevi lá assim, vergonhoso. É vergonhoso uma situação dessas. Eu sei, é claro, como eu falei, não podemos ser hipócritas, entendeu? Não podemos aparentar uma coisa na frente da câmera e nos bastidores nós sermos canalhas. Não. Para que nós venhamos falar da palavra de Deus, nós devemos ser um exemplo. Então eu penso assim, se um camarada desse que se diz pastor, ele não tem um mínimo de temor em respeitar o outro na frente das câmeras, como será então a vida dessa pessoa, assim, a sua vida secular? Como deve ser? Entendeu? Porque se em frente às câmeras o camarada ele não consegue controlar-se, controlar a sua, sabe, o seu ímpeto, não consegue controlar, o que será então que esse homem não pode fazer nos bastidores? É isso que eu penso, entendeu? Porque um podcast grande como aquele, milhares de pessoas assistindo e ver uma baixaria daquela, isso aí, meus irmãos, só me faz pensar numa coisa, que isso já foi profetizado. Já foi profetizado. Eu vou mostrar para vocês. Eu quero que vocês ouçam essa leitura que eu vou fazer nesse momento. Eu quero que vocês ouçam essa leitura. Por favor, ouçam. Que eu vou ler do versículo 1 ao versículo 22, tá bom? É uma leitura um pouco extensa, mas vocês já conhecem. Estou falando de 2 Pedro, no capítulo 2, tá bom? 2 Pedro no capítulo 2. E aí vamos ter algumas pontuações em alguns outros capítulos também, se assim o Senhor nos permitir. Agora são 23h35. Temos aí um tempo hábil para trazer essa palavra. Eu peço, por favor, fiquem conosco. Fique conosco, tá bom? 2 Pedro, capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Olha só. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis,
Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles sem mácula. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faça também servo. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Eu pedi, irmãos, que prestassem muita atenção nessa leitura, ainda que seja extensa, mas isso tem muito a ver com essa realidade que estamos vivendo hoje, que, como eu disse, já foi profetizada. Não somente Pedro fala sobre isso, como também o apóstolo Judas, né? Meu irmão de Jesus Cristo. Podemos ver isso na sua carta, né? A carta, uma única carta de um capítulo só. Judas também fala exatamente essas coisas. Que tais pessoas, eles pervertem aqueles que já têm uma predisposição a errar. E o que eu acho interessante aqui, que como Pedro ele falou que houve entre eles falsos profetas, e os falsos profetas nunca deixaram de existir, e é claro que o falso profeta não vai deixar de existir, porque o que é o falso profeta? Conhecemos o falso profeta exatamente como está em Ezequiel capítulo 13 fala de falsos profetas, Jeremias 23 também fala sobre falsos profetas, entendeu? E esses falsos profetas, o que eles dizem? Eles falam coisas que Deus não mandou falar. Esse é o falso profeta, ele fala em nome do Senhor, coisas que Deus, depois mesmo, o próprio Deus disse: eu não mandei eles falar isso. A minha alma não se agrada desses homens, diz Deus,
porque eles falam segundo o que vê o seu coração e não segundo a palavra do Senhor. Esse é o falso profeta. E infelizmente, irmãos, tem se levantado muitos falsos profetas nesse mundo, mas é muitos. Olha, irmãos, desde a época de Jesus, muitos se têm levantado. Eu, nessa semana, que eu falei muito a respeito de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17, quando eu falei ali que no templo, quem cuidava do templo era os saduceus. Você que acompanhou a programação ao longo da semana deve saber do que eu falei. Os saduceus, eles cuidavam do templo e tal, aí se incomodaram que os apóstolos, que eles consideravam que eram homens idoutos, homens que não tinham toda a compreensão da Torá, nem do Tanar, enfim, e como é que eles poderiam pregar se eles não sabiam letras e tudo mais. Só que Deus chamou os apóstolos, aqueles homens que eram simples como eu e você, para pregar a palavra de Deus. E naquela época sempre teve falsos profetas. Tanto que podemos ver lá, como eu li lá naquele texto, falando de Gamaliel. Gamaliel, ele falou: olha, irmãos, espera aí, vamos acautelai-vos, hein? Olha, tomem muito cuidado com esses homens, porque levantou-se, né? Um tempo atrás levantou-se um homem chamado Teudas, e juntamente com ele se levantaram 400 homens que o seguiram, né? E depois descobriu-se que ele era um falso profeta, e aí ele foi morto e os que estavam, né, com ele foram dispersos. E depois Judas, né, um tal de Judas que veio dos dias do alistamento, esse também foi desbaratinado e todos foram reduzidos a nada, né? Então, cuidado, porque se essa obra é de homem, ela vai se desfazer, entendeu? Olha só, o sábio conselho desse homem chamado Gamaliel. O sábio conselho, se é de homem, ela vai se desfazer naturalmente. Vai se desfazer naturalmente, entendeu? Mas se for de Deus, cuidado, porque vocês podem estar agora combatendo contra Deus. Então, aí olhar assim, não, tudo bem. E aí nós vemos ao longo da história quantos falsos profetas se levantaram no mundo e trouxeram pessoas à perdição. Pessoas perderam suas vidas por causa de falsos profetas. Você sabia? É só olhar lá, 1978. Jim Jones. Pesquisa sobre Jim Jones. Lá na cidade de Johnston, né? Na Guiana, né? Na Guiana francesa, onde por causa das falsas profecias dele, entendeu? Por ser um falso profeta e um falso mestre, um falso doutor, ele fez com que um número elevado de fiéis tirassem suas próprias vidas, no que foi relatado um maior caso de suicídio coletivo, entendeu? Eles morreram envenenados por cianureto, entendeu? Porque acreditavam naquele falso profeta que tinha problemas com o governo dos Estados Unidos, era perseguido, era um homem que tinha crimes, e por ser um líder, né, um líder carismático, ele foi seguido por toda aquela gente que acabaram, acho que foi umas 800 pessoas, gente. Se eu não me engano, mais ou menos umas 800 pessoas que perderam suas vidas. Foi um suicídio coletivo. Se eu não me engano, tá bom? Se eu estiver errado na informação, eu preciso procurar direito. Mas é que faz tempo que eu estudei sobre isso. Mas todas aquelas vidas se perderam por causa de um falso profeta. E tantos outros. Irmãos, é gente demais. É gente demais. Nós vemos aí quantos foram enganados por causa de falsos profetas, né? Joseph Smith, que é o fundador da religião dos Mormons, entendeu? O qual disse que recebeu a visita do anjo Moroni, que revelou para ele as placas de ouro, e aí o livro de Mormon, enfim, tal.
E quantas pessoas foram enganadas, né? E quantas pessoas não vivem hoje em dia nessa seita? Quantas seitas não foram, não cresceram, né? Por causa de falsos profetas. Então, Pedro ele já tinha profetizado isso, assim como muitos também que já foram usados para profetizar que nesses últimos tempos se levantariam muitos falsos profetas. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, ele falou, vamos lá, Mateus capítulo 24, olha, aí que eu estou falando da fonte, aí é a fonte suprema que falou isso aí, não foi um seguidor de Jesus, não foi um apóstolo que falou, aqui é o próprio mestre que falou aqui em Mateus capítulo 24, entendeu? Quando ele fala aqui, ó, olha só, Mateus 24, olha só, versículo 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Aí ele fala sobre guerras, rumores de guerras, você já conhece aqui, né? Aí aqui ele fala assim, ó, olha, versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Aí fala aqui, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O próprio Senhor Jesus disse que se levantariam muitos falsos profetas. E o que vai marcar, irmãos, a volta do Senhor Jesus vai ser exatamente esse ambiente, porque o anticristo, ele é um falso profeta. Aliás, o anticristo, a besta e o falso profeta, né? Essa tríade que vai reinar sobre o mundo. Então, o mundo está marcado de falsos profetas e dando espaço para a vinda do anticristo. Isso já está mais do que na cara, meus irmãos. Já está mais do que na cara. Só que Pedro, ele não fala somente dos falsos profetas. Como diz assim, ó, entre o povo houve muitos falsos profetas, né? Aí ele fala assim, como entre vós haverá também falsos doutores. E o que são esses falsos doutores? Falsos guias, falsos pastores, falsos bispos, falsos homens que têm pelo menos um verniz assim de piedade, né? Parecem ser piedosos, mas no fim as suas obras, elas mostram muito bem quem eles são. Quando nós vemos discussões como essa na internet, quando vemos discussões como essa assim, isso já é exteriorizar aquilo que já está no coração, irmãos. Porque Jesus ele falou que a árvore nós conhecemos por onde? Pelos frutos. Entendeu? É pelos frutos. Os frutos já identificam que árvore é aquela. Se podemos, ó, se nós, perdão, essa tossinha chata, se nos lembrarmos aqui, ó, de Gálatas 5:19, Gálatas 5:19 fala que as obras da carne elas são manifestas. Então esses caras não conseguem esconder quem eles são por muito tempo. Eles não conseguem. Não conseguem. Uma hora ou outra vai se manifestar quem eles são. Porque Jesus mesmo ele diz que não há nada, não há mal em oculto que não haja de revelar-se. É revelado. Quem realmente é falso, ele é revelado. Não tem jeito. É revelado. Tanto porque Pedro fala aqui, ó. Entre vós, como também entre vós, haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Entendeu? E o negócio tá tão cabuloso, desculpa falar a palavra desse jeito, tá tão esquisito, que já não estão introduzindo encobertamente. Já tá muito na cara. Entendeu? Hoje em dia eles não precisam se esforçar mais para enganar. Porque parece que eles nem se preocupam nisso. Porque eles querem assim, não, eu sou autêntico, humilhando o irmão,
defamando o irmão, tratando o irmão de forma depreciativa, publicamente. Irmãos, isso é muito ridículo. É algo, sabe, muito vil. É muito vil uma atitude dessa. Porque se fosse pelo menos uma discussão teológica para mostrar, olha, você é um herege. Você é um herege, porque a palavra de Deus diz isso. Aí dá para, né, ainda dá para entender, porque nós temos que denunciar quem é o herege para trazer a verdadeira sã doutrina. Mas ali não tinha nada a ver com questões teológicas, não. A briga deles era por causa de fofoca. A briga deles era por causa que um odiava o outro, que o outro fez isso, que o outro fez aquilo, e o outro falava, né, o pastor lá, eu te odeio, vai pro inferno, eu quero que você vá pro inferno, seu maldito, sabe? Isso é cristianismo? Isso é cristianismo? Porque se o mundo vê uma coisa dessa, como o mundo viu, você acha que o que eles vão pensar dos crentes? O crente já está sendo tratado como algo ridículo. Ser cristão hoje em dia já está se tornando algo assim, sabe, pejorativo. As pessoas, elas olham para o cristão, entendeu? É pastor, é pastor, é pastor, hein? É isso, irmãos. Hoje em dia, pessoal, eu sou pastor. Ah, é? Você é pastor? A pessoa já dá aquele sorrisinho, sabe? Você é pastor, né? Por quê? Por causa desses camaradas. Por causa dessas pessoas que, infelizmente, estão deixando muito à tona o que eles são. Mas olha só. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. É isso que está acontecendo. Essas pessoas têm muitos seguidores. Essas pessoas têm muitos seguidores. E essas pessoas, além de seguir, ela vai dar munição para os ímpios, para eles fazerem chacotas dos crentes, entendeu? E o que eu fico mais bestificado, que eu fico perplexo mesmo, é saber que tem pessoa que ganha com isso. Como? Existem aí os canais do YouTube que os caras eles não criam conteúdo. Eles pegam cortes de um, cortes de outro, olha que esse pastor falou. Agora olha que esse pastor falou. E eles que ganham monetização com isso, entendeu? Virou uma fábrica, sabe? Uma fábrica de escândalos, a internet. A internet, ela é maravilhosa quando nós usamos ela sabiamente. Mas já não está sendo assim. Eles estão tão assim exacerbados com a sua conduta errônea que está acontecendo isso aqui. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O nome de Jesus está sendo vituperado por causa dessas pessoas. Por causa desses homens. E olha só, e por avareza, versículo 3, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. O que o apóstolo Pedro lhe quis dizer aqui, meus irmãos, é que por avareza. E a avareza, muitas vezes, nós sempre achamos que a avareza tem a ver com ganhar dinheiro. E em suma, é isso mesmo. Ser famoso, ganhar com isso, ganhar como um hater, entendeu? Ganhar às custas dos outros. É isso que eu tô vendo na internet, entendeu? E assim, por avareza, eles começam a fazer negócio com palavras fingidas. Entendeu? Tipo assim, um sempre fala que o outro é o canalha, que o outro é um herege. Sempre é o outro, sempre é o outro. É claro que o cara não vai dizer eu sou um herege, não. É sempre o outro. Ele vive assim, essa
dando combustível um ao outro para ficar refutando um ao outro. Perdeu-se o respeito, perdeu-se a compostura, perdeu-se a compostura. Hoje em dia eles brigam assim de graça, entendeu? E tá uma coisa muito chata, tá chato demais isso aí. Só que é o seguinte, a sentença deles não dormita. O Senhor conhece os seus. O Senhor conhece muito bem. E todo aquele que professa o nome de Jesus, aparte-se do mal, diz Paulo, não é mesmo? Todo aquele que profere o nome de Jesus Cristo tem por obrigação apartar-se do mal. Segui a paz com todos, buscai a paz e segue-a, né? Se possível, tendes paz com todos os homens. São frases da Bíblia, versículos da Bíblia, que, é claro, nem sempre é possível nós termos paz com todos os homens. Só que não ter paz com o irmão, rapaz, isso é muito triste, isso é muito triste. Não ter paz com o irmão, entendeu? Porque Paulo mesmo, ele já tinha condenado em 1 Coríntios capítulo 6, quando ele falou assim, olha, a gente já é uma grande falta vocês terem questões litiginosas, né? Entre vós, irmãos, vocês brigarem entre vós por causa de herança, por causa de terreno, por causa disso, já é uma grande falta o irmão estar contra o irmão. E o pior é que vocês estão fazendo isso em tribunais pagãos. Vai lá, 1 Coríntios capítulo 6, eles estavam entrando em litígio em tribunais pagãos. E Paulo repreendeu eles porque Paulo ele falou assim, olha, vocês não entendem o que vocês estão fazendo porque vocês não têm aí juiz entre vós mesmos. Vocês não têm juízes entre vós aí para resolver essas questões. Entendeu? Que pouca vergonha é essa? Agora vocês levam suas queixas para tribunais pagãos, para o mundo julgar. Vocês não sabem que vocês que vão julgar os anjos? Vocês foram chamados para vocês julgar os anjos. E o que vocês fazem? Vocês brigam entre si. E dando combustível para o mundo. Entendeu? Dando combustível para o mundo. Dizerem todo mal contra vocês. Irmãos, é sério. A sentença vai vir sobre esses caras aí, viu? Vai vir, porque o mundo, rapaz, eles já odeiam o crente naturalmente. Ainda mais tendo motivo. Por isso que Jesus falou, Mateus 5,16, bem-aventurados sois vós, quando os homens, mentindo, dizerem todo mal contra vós. Exultai, porque foi assim antes, né? Com os profetas que foram antes de vós. Entendeu? Jesus falou que nós deveríamos exultar quando os homens disserem todo mal contra nós, mas mentindo. Eles não têm nem causa para nos acusar e ainda mentem ao nosso respeito. Agora, quando os homens mentem, né? Quando os homens do mundo falam a verdade ao nosso respeito, meu Deus do céu. Juízo de Deus primeiro passará pela igreja. Exatamente, Pedro fala aqui. O próprio apóstolo Pedro fala aqui, né? Só voltando um pouquinho aqui, dizendo aqui o que a Rosângela, ela falou aqui, Bom, vamos aqui, 1 Pedro. Olha só. Olha só. Vamos aqui um pouquinho antes, 1 Pedro 4,14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha só. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. O que esses dois fizeram no podcast que eu vi é exatamente isso aqui. Que se intromete em negócios alheios. Sabe, fofoca. Disse-me-disse.
contendas, brigas, xingamentos. Entendeu? Bom, versículo 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O que quer dizer aqui? Que nós já passamos por julgamento. Deus ele tem autoridade para nos julgar e o julgamento começa pela casa de Deus. Se nós, sendo filhos de Deus, nós somos julgados por Ele, quanto mais um mundo que não tem compromisso com Deus. Agora, esses caras fazem uma coisa dessa? Você quer o quê? A sentença é como diz aqui. Pelo que, olha, não será tardia. Capítulo 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, né? Na parte B. Não será tardia a sentença e sua perdição não dormita. Está reservado. Tanto porque Pedro ele traz uma lista de exemplos aqui. Ele fala aqui, no versículo 5, ele fala que Deus ele não perdoou o mundo antigo, na época pré-diluviana, os que foram contemporâneos com Noé, que não acreditaram em Deus, viviam dissolutamente, viviam impiamente, viviam nas mais variadas práticas pecaminosas, tiveram a oportunidade de se arrepender, mas muito pelo contrário. Eles escarneceram de Noé por estar construindo a arca. Achavam que nada ia acontecer com eles, até que Deus fechou a arca por fora. Jesus falou isso. Até eles, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, porquanto comiam, nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, né? E não perceberam até o momento que Deus fechou a arca. Entendeu? E quando fechou a arca, o dilúvio levou a todos. Então, Deus não perdoou aquela geração pré-diluviana, entendeu? Não perdoou, por quê? Porque não creram nele. Blasfemaram dele. E você acha que Deus ele vai deixar isso à toa? Gálatas 6, 7. Deus não se deixa escarnecer, e tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Bom, aí Pedro ele nos deu esse exemplo. Ali, né, aquela geração de Noé, eles pereceram pelo dilúvio, né? Aí deu um outro exemplo sobre aquela civilização de Sodoma e Gomorra, que não obedeceram a Deus, foram rebeldes contra Deus, viviam nas práticas mais imundas possíveis. A prática desses homens era tão imunda que dois anjos foram na casa de Ló, entendeu? Justamente para tirar Ló dali. E aqueles homens daquela cidade que queriam ter relações com os anjos. E Ló falou, não faça nada contra esses meus hóspedes. Olha só a loucura. Ló falou assim, aqui tem minhas filhas, ó, faça o que quiser delas, mas não mexa com esses homens, olha só. Gente, o negócio estava feio mesmo, não é mesmo? E ali, eles, não, agora vamos fazer mais mal a você do que a eles, né? Pô, iam pegar Ló, rapaz. Iam fazer um sanduíche do Ló. Misericórdia. Aí os anjos cegaram todos aqueles homens daquela cidade, que eles ficaram até de manhã tentando encontrar a porta da casa deles, entendeu? E aí os anjos tiraram Ló de lá, e aí sabemos o que aconteceu com aquela cidade. Foi totalmente destruída, Sodoma e Gomorra. E aí livrou Ló, como está aqui no versículo 7, né? Porque
Ló, ele aborrecia a sua própria alma, né, justa, pelo que via e ouvia daqueles homens ímpios, entendeu? E aqui, Pedro ele fala, né, que assim como foi nesses dias com essa geração, Deus colocou isso para exemplo. Só que aí que tá, esse texto que é terrível, porque ele fala que esses atuais, eles são arrogantes, entendeu? Eles são arrogantes. O que está reservado para eles é muito pior, meus irmãos. É muito pior. Porque pessoas assim não podem dizer-se cristãos. Ou você acha que aqui está falando dos ímpios do mundo? Não, está falando deles mesmos, desses que são falsos profetas. Assim como Balaão, entendeu? Esse Balaão, ele lançou tropeços contra o povo de Israel, que amou o prêmio da injustiça, o galardão da injustiça. Balaão, ele amou. E interessante que Balaão, se você vê lá, Números, capítulo 22, né, se eu não me engano, lá em Números 22, acho que é Números 22, Balaão não errou uma profecia sequer, gente. Se você ver lá o texto lá, Balaão, ele que falou essa famosa frase, né, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, entendeu? Ele falou essa célebre frase, ele acertou no que ele falou, ele acertou nas profecias, que Israel não seria destruída, muito pelo contrário, Israel prevaleceria, mas mesmo assim, ele amou o prêmio da injustiça. Por quê? O que ele fez? Ele viu, a exemplo de Balaque, né? Que Balaque não conseguiu, por intermédio de Balaão, destruir, lançar maldição contra o povo de Israel. Então o que Balaão fez? Não, tem um segredo aqui que vocês vão gostar. É só pegar as mulheres midianitas aqui, e apresentar para eles, para o povo, para os homens de Israel, que pronto, aí o estrago tá feito. Como fizeram? Fizeram isso. E aí, rapaz, caiu muita gente aquele dia, viu? Então, tais pessoas, elas são carregadas de concupiscências, entendeu? Como diz aqui, versículo 17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, pelos quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro. Entendeu? Isso que me deixa mais assim perplexo, porque fala aqui, versículo 19, prometendo-lhes liberdade. Você acha que o ímpio, ele oferece liberdade para as pessoas? Não. Quem oferece liberdade é aquele que hipoteticamente a conhece. Ou seja, vem para Jesus, porque Jesus vai transformar a sua vida. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus isso, Jesus aquilo. Jesus disse em Mateus capítulo 28, né? Mateus 11, 28, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, e aprendei que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave, e tal e tal. Eles oferecem isso aí. Todo pregador que se diz pastor, ele oferece isso aí, oferece liberdade. Eu ofereço liberdade porque eu fui liberto por ela. Entendeu? Eu ofereço liberdade porque eu fui liberto pela verdade. A verdade me libertou e eu procuro vigiar para não cair em condenação. Eu procuro vigiar para não me desviar do santo caminho do Senhor. Entendeu? Só que eles falam, todo mundo é unânime em dizer que Jesus é a salvação, não é mesmo? Esses caras também falam.
Eles xingam uns aos outros, eles odeiam uns aos outros, mas falam, não, mas Jesus é o Senhor, Jesus é na minha vida, Jesus é na minha vida, Jesus. Só que o texto aqui fala, versículo 19, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Adianta do quê? Você oferecer liberdade para as pessoas se você é servo da corrupção? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, diz o Senhor Jesus? Do que adianta? Porque antes mesmo de você oferecer liberdade para os outros, seja um homem livre dos pecados. Seja um homem livre da corrupção. Aparta-te do mal, entendeu? Não fica buscando a sua própria glória. Porque Jesus ele falou assim, aquele que fala de si mesmo, busca a sua própria glória. E o que está acontecendo hoje em dia na internet, com esses famosos haters aí, nos debates, nas fofocas, nos disse-me-disse, eles estão querendo apenas a sua própria glória. É por isso que Paulo em Filipenses, rapidinho aqui, irmãos, para terminar, é por isso que Paulo em Filipenses, no capítulo 3, entendeu? Ele fala aqui, ó, olha só. Olha só, versículo 17, Filipenses 3,17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha só o que ele fala. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. E aqui Pedro, para terminar, né? Ele fala aqui que esses, voltando lá, capítulo 2 Pedro 2, 19, que esses prometem liberdade para os outros, mas eles mesmos são servos da corrupção. Aí fala aqui, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Se o camarada, ele tem as suas inclinações para o pecado, não adianta querer oferecer liberdade para os outros, não. Por isso que Jesus falou, tira primeiro a trave que está no teu olho, para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão, entendeu? Porque não adianta nada eu oferecer às pessoas Jesus, sendo que eu não experimentei Jesus na minha vida. Não adianta nada. Então, meus queridos, meus irmãos, quando nós vemos essas coisas assim, nós nos entristecemos. Eu falo isso porque eu fico muito entristecido. Porque esses homens poderiam estar lutando pelas almas, mas não, na verdade eles estão destruindo. Estão destruindo as almas e destruindo a eles mesmos. Porque quem é que vai entrar numa igreja de um cara desse aí? O pior que entra, né? Entra. Mas pode entrar na igreja desse cara aí, mas ninguém garante que ele vai entrar no céu. Tão poucos que seguem a ele. Porque Jesus ele falou que aquele que cumprir um desses mandamentos, posto ser o menor deles, e ensinar os homens, será chamado grande no reino dos céus. Mas aquele que errar, né, num desses pequeninos mandamentos e ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Ou seja, não consegue nem entrar. Então, eu posso não ser muita coisa, meus irmãos, mas pelo menos eu procuro não somente falar a verdade para os meus irmãos acerca do Evangelho, como também viver essa verdade. Não sou o melhor. Não sou o melhor. Com certeza não sou. Mas Deus ainda me dá graça para fazer uma autoanálise. Porque quando esses caras chegam nessa condição, é porque a graça já saiu deles há muito tempo. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê graça para reconhecermos os nossos próprios pecados.
E se não estamos reconhecendo, devemos pedir ao Espírito Santo que nos mostre. Senhor, mostre. Eu sempre estou falando, eu estou orando e falando, Senhor, eu já sei quem eu sou. Senhor, eu já sei dos meus defeitos. Só que isso se torna até redundante. É o Senhor que tem que mostrar para mim quem eu verdadeiramente sou. O que eu preciso mudar para melhorar os meus caminhos, para ser do agrado do Senhor. Porque não adianta nada eu ser agradável aos meus próprios olhos, agradável às pessoas, mas ao Senhor ser uma pedra de tropeço. Bom, terminando aqui, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Entendeu? Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Aí o que acontece? O cão volta para o próprio vômito e a porca lavada ao espojador de lama. É isso que vai acontecer com esses que dizem honrar o Senhor, mas estão, sendo uma vergonha na vida das pessoas, em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos terminar aqui com essa música linda aqui para você aqui, ó.